Olá pessoal, eu sou o Newton do canal Newton Orquídeas e hoje eu vou apresentar para vocês um vídeo sobre dendróbios. São plantas de origem asiáticas, plantas muito cultivadas no Brasil há vários e vários anos, há mais de séculos, e são plantas de fácil cultivo, planta que floresce bem. Nós temos aqui o exemplo aqui, ó, do dendróbio densiflorum, que é uma planta de cacho, de cor amarela, uma planta que tem uma floração maravilhosa, um vegetal também muito bonito, é uma planta de fácil cultivo. E nós vamos apresentar nesse vídeo várias formas de dendróbio. Talvez você conheça apenas aquelas plantas tradicionais, aquelas plantas que você acha em lojas do comércio, mas são várias espécies diferentes que são cultivadas e muito cultivadas no Brasil. Nós temos aqui, ó, o dendróbio crisotóxio, que é uma planta também de flor amarela, uma planta que tem uma floração, um cacho para cima. Aqui, ó, o dendróbio nobile, que é o mais cultivado no Brasil todo. Ele é uma planta que tem variação de cor muito grande, ele tem amarela, branca, tem o tradicional que o pessoal chama de olho de boneca. São plantas super fáceis de cultivar. E lembrando o seguinte, esse dendróbio ele tem uma particularidade que faz ele florir ou não. Isso eu vou falar para vocês daqui um pouquinho, tá ok? O dendróbio aqui, ó, Ludgese, que é um dendróbio de porte menor, é uma planta que flore muito também. Ele dá em ramas, ele vai dando várias ramas e ele floresce nas próprias mudas que vão dando na rama. É interessante que ele perde a folha, a maioria das folhas dele amarelam, secam e caem, tá? Para ele florir, é preciso acontecer isso. Aqui, ó, o dendróbio agregato, que é também uma planta muito bonita, uma planta que tem uma floração também amarela. A maioria dos dendróbios tem coloração amarela. Agora nós temos aqui, ó, o dendróbio tissiflórum, que é uma planta branca com um miolo amarelo, né? Você pode observar que essa planta aqui ela tá com uma coloração assim bem esverdeada, um amarelo mais apagado um pouquinho, mas aqui tem uma planta dele já madura, né? A flor já bem madurinha. Aí você pode observar que ele tem uma coloração bem branca com um amarelo bem forte. É linda essa planta. Plantas fáceis de cultivar, plantas que podem ser plantadas em vaso de plástico, em vaso de barro, pode ser plantado em cachepô de madeira, em troncos, em árvores. Agora eu vou falar o seguinte, a respeito de cultivo dele. É uma planta que ele tem uma situação fundamental que tem que acontecer com o dendróbio, que é a maioria dele, principalmente os nobres, que é o estresse hídrico. Essa planta no mês de maio ela precisa ter uma redução de água. Exatamente para quê? Para ele perder essas folhas, e aí ele vai ter, juntamente com esse estresse hídrico e uma insolação maior, ele é uma planta que gosta de sol. Lembrando, pessoal, que todos os dendróbios eles precisam de sol para florir, bastante sol, tá? Pode até ser um sol direto o dia todo, dependendo da situação. Mas um sol pela manhã é fundamental. Aí o que vai acontecer? Ele vai perder as folhas, tá? Juntamente com essa falta de água, essa proposital falta de água. Aí o que vai acontecer? Ele perde as folhas e aí ele vai ter uma floração muito exuberante, uma floração abundante. E se não acontecer com o dendróbio, ele não floresce. Às vezes a pessoa chega e pergunta assim, mas por que o meu dendróbio não flore? Ele não floriu, floriu pouco. Essa situação, muita água, a partir do mês de maio, junho, julho, agosto, até ele florir, reduz a água e bastante luz. Então se deixar ele na sombra e jogar água, ele vai dar muita muda. Isso pode acontecer com a sua orquídea aí, com o seu dendróbio. Ele pode dar muita muda e não dar flor. Aí você vai trocar muda ou flor, né? É isso aí. Ó, o pessoal tá pedindo para me mostrar essa planta aqui, ó. Olha aqui, ó, ela tá com os botões aqui, ó. Ela perdeu todas as folhas, tinha um restinho de folha aqui, tá vendo na ponta? Tinha algumas já secas,
Mas isso aqui é o que acontece com ela quando ela tem aquele estresse hídrico que eu falei. Essa planta, né, no mês de maio, você reduz a água dela, ela até sente um pouquinho, tá vendo? Mas ela flore bastante. Por que reduzir a água em maio? Porque ela vai ficar maio, junho, julho e agosto. Geralmente os dendróbios florescem em agosto, setembro e outubro, tá ok? E aí é preciso fazer esse estresse hídrico, senão não vai ter uma florada exuberante. Bom pessoal, agora nós vamos aprofundar um pouquinho sobre o cultivo dos dendróbios. A maioria das pessoas não tem uma estufa preparada com a luminosidade ideal, perfeita, mas você pode cultivar os dendróbios na sua casa tranquilamente. Você vai colocar eles num lugar onde tenha sol pela manhã, ou até mesmo o sol o dia todo. Ele pode resistir o sol o dia todo, e bem, desde que tenha uma rega de acordo. Lembrando que toda orquídea ela deve ser molhada e secar e molhar novamente. Os dendróbios é a mesma coisa. Tem que ter água, tem que ter sol, senão ele não floresce. Eu queria até mostrar aqui, ó, essa planta aqui, ó, essa combinação de luminosidade, sol e água. Olha aqui, ela tem 8 cachos aqui para abrir, ó. A maioria ainda está com os botões fechados, mas são plantas que recebeu água e luminosidade de acordo. Pode perceber que ela está com a folha assim bem verde, mas pode até ficar com a folha um pouco amarela, não tem problema. Isso é normal, pode acontecer. Tá? O substrato aqui, ó, aqui tem uma brita que eu coloquei aqui só para pesar o vaso, mas eles estão plantados em casca de pinos, carvão, brita. É um substrato assim bem fácil de ser encontrado e um substrato que eles adoram, tá? O dendróbio é uma planta que pode ser adubada, deve ser adubada com NPK. Tem os adubos de liberação lenta, que são aqueles orgânicos, né, o bocacho, os similares, e adubos com nitrogênio, fósforo e potássio, normal, sem problema. E lembrando que o dendróbio ele é uma planta de fácil cultivo. Você, mesmo que não tenha um ambiente preparado, você pode ter os seus dendróbios maravilhosos, como esses aqui. Bom pessoal, eu estava andando aqui no meio da gravação aqui, eu achei algumas espécies aqui no orquidário que eu achei interessante mostrar para vocês. Nós temos aqui, ó, o dendróbio Scout. Ele é uma planta assim bem diferente, não é aqueles dendróbios assim bem tradicionais que você conhece. Ele tem uma flor que fica de cabeça para baixo, entendeu? Temos aqui, ó, o outro dendróbio. A maioria deles são dendróbios assim caídos ou de cacho, né? Esse é um dendróbio que tem uma cor diferente, uma flor branca. Aqui, ó, tem outro aqui que é o dendróbio antenato. É interessante, olha, ele tem 2 anteninhas, tá vendo? Olha aí. É uma planta diferente, interessante. São formas, né, e plantas bem diferentes, bem diferentes daquelas tradicionais que você conhece. Aqui nós temos um outro aqui, ó. Ele parece, inclusive, até uma pessoa, um homenzinho, olha aí, com as perninhas e tal. É interessante, diferente, uma cor também bastante diferente. Bom, pessoal, deixe o seu comentário, comente sobre o que você mais gostou, o que você mais interessou e deixe o seu like. Isso é muito interessante para nós, a sua curtida. E só lembrando que a maioria dessas orquídeas que foram mostradas aqui, nós temos em nosso site. Caso você tenha interesse, entre lá, www.newtonorquideas.com. Entre lá e visite, lá temos orquídeas de várias espécies, temos adubos, tá ok? É isso aí. E até uma próxima, até um próximo vídeo. Muito bom.